Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Está começando mais um dia e eu quero te desejar uma quinta-feira de bênção, uma quinta-feira na presença de Deus. E hoje tem a nossa Quinta da Vitória aqui na nossa igreja em Barueri, São Paulo. E eu quero te convidar a estar conosco nesta quinta-feira aqui na nossa igreja, que fica na Avenida Sargento José Siqueira, número 398, Jardim Paraíso, Barueri, São Paulo. Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a partir das 19h30. Vem estar conosco, Deus tem vitória para a sua vida, vitória para o seu casamento, vitória para a sua saúde, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida ministerial. Deus tem palavra para você, Deus tem bênçãos para a tua casa. Vem estar conosco, amém? Queridos, deixa seu gostei, por favor, isso é muito importante. Compartilhe com alguém, se inscreva no nosso canal. Será que a gente chega a 1 milhão de inscritos? Eu creio que a gente vai chegar. Eu quero colocar aqui em nome de Jesus a placa de 1 milhão de inscritos, que é uma conquista para o reino. Não é nem para o irmão Marconi, porque o irmão Marconi só compartilha coisas concernentes ao reino de Deus, sobre Deus. Então é uma conquista para Deus, amém? E vocês que vai ajudar a gente a fazer essa conquista aí, amém, queridos? Olha só, já oramos lá no Facebook. Quero já agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que têm o hábito de orar com a gente todo dia, na semana. Começa o dia já orando com o irmão Marconi e a gente vai caminhando e caminhando na presença de Deus. Vale a pena servir ao Senhor, gente. Vale a pena. Vale a pena. Vamos para a palavra de Deus? Eu quero ler aqui um texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo,
e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Uma parábola, uma história que Jesus ele usou. E que história, que parábola profunda, podemos tirar várias lições daqui. Mas o que eu quero tirar de lição nesta manhã é sobre restituição do que se perdeu. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais moço desse homem, querendo curtir a vida lá fora, né? Querendo viver uma vida mais livre, ele pede a sua parte na herança para o seu pai. Ele pediu: pai, eu quero a minha parte na herança. O pai deu. E aquele menino pega todas as suas coisas, pega a sua herança, pega o que ele herdou e vai para uma terra bem longe. Ele não queria mais viver na casa do seu pai. Porque viver na casa do pai, ele não podia fazer o que ele queria. Estar com mulheres, prostitutas, chegar a hora que quisesse, beber o que quisesse, curtir como queria. Porque na casa do pai tinha regra, tinha horário para chegar em casa, né? Não podia trazer qualquer pessoa. A casa do pai tinha regras. Só que na casa do pai também tinha uma cama para dormir. Na casa do pai tinha comida de fartura. Na casa do pai tinha teto para morar. Na casa do pai tinha regras, mas também tinha muitas bênçãos. E ele, querendo viver uma vida mais livre, mais larga, ele vai para uma terra distante. E ali ele começa a viver a vida que ele sempre quis. Muitas mulheres, muita farra, muita bebida, muitas orgias. A vida como ele sempre sonhou. Só que assim, o ano de 2020 vai acabar, mas a nossa vida não acaba. 2021 está chegando aí. A nossa vida só acaba quando Deus determina. Antes de Deus determinar, a nossa vida não acaba. E enquanto estivermos vivendo aqui, as nossas escolhas vão nos trazer consequências. Se eu decido viver na casa do Pai, pois aqui na parábola a casa do Pai está aqui simbolizando a casa de Deus. O Pai aqui da parábola simboliza Deus. Simboliza o Evangelho de Cristo. E viver na casa de Deus, viver para Deus, viver no Evangelho de Cristo, a gente vai ter que renunciar. Tem algumas regras, só que tem muitas bênçãos também. E enquanto estiver vivendo aqui nesta terra, nós precisamos fazer boas escolhas inteligentes, porque toda escolha tem a sua consequência. Tem a sua consequência. Então aquele menino, ele estava vivendo a vida que ele sempre sonhou. Muita mulher, muita orgia, muita bebida, muita farra, tudo que ele queria. Só que ele se esqueceu que o tempo não para. O tempo não para, o dinheiro acaba se a gente não for repondo ele. Ele acaba. Você pode ganhar 10 milhões. Se você só for gastando, bebida, mulher, sendo uma pessoa consumista, os 10 milhões vai acabar. Vai acabar. E acabou. Acabou todo o dinheiro dele. Acabou.
E de repente ele se vê sem nada, sem ninguém. Ele agora não tem casa, não tem cama, não tem pai, não tem irmão, não tem amigo, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não adianta você se iludir achando que esses amigos aí de bar, de balada, sabe? Essas mulheres, esses homens que ficam aí, sabe? De olho no seu corpo, né? Essas mulheres que ficam aí de olho no seu corpo, tal, sabe? Vai permanecer contigo para sempre. Que não, para de ser bobo. É ilusão pura. Quando você não tiver mais dinheiro, vão todo mundo embora. Quando você perdeu esse corpo aí, vai embora. Quando você perder essa beleza, porque o tempo não para, a gente vai envelhecer. Vai embora. Vai embora. Aí eu tenho que curtir o momento, com sabedoria. Sabedoria. Fazendo as escolhas sábias. E agora esse menino, ele se vê sem nada. Ele está sem nada. E para acabar de completar, houve um período de fome naquela região. E ele se viu obrigado a procurar um trabalho. Procurar um emprego. E ele consegue um emprego no campo de um senhor, e ali ele começa a trabalhar. E ele passava tanta necessidade, tanta fome, que ele desejava comer a comida dos porcos daquele campo. E ele ali trabalhando e pensando, nossa, na casa do meu pai, os empregados têm tanta comida na mesa, e eu aqui passando fome. Ele começa, meus irmãos, a valorizar o que ele tinha na casa do pai. Porque às vezes a gente só valoriza depois que a gente perde. Porque enquanto nós estamos ali, né, a gente não consegue valorizar, mas quando a gente perde, né, aí a gente começa a ver o tanto que aquilo importava pra gente, significava pra gente. Enquanto aquele menino estava na casa do pai, ele tinha do bom e do melhor, comida boa, cama boa, quarto bom, teto bom. Ele tinha uma vida de príncipe. Ele tinha. Então ele não valorizava. Ele queria o mundão, ele queria curtir a vida, sabe? Ele achava muita regra ficar na casa do pai, Mas agora ele está numa situação difícil. E agora ele está valorizando o que ele tinha. E o que ele tinha perdido. Quantas pessoas na casa do meu pai, os empregados, tem tanta comida na mesa, e ele está valorizando o que ele perdeu, porque ele não tinha mais o que ele tinha na casa do pai. Então ele decide vencer o orgulho, ele decide reconhecer que fez besteira, que fez uma má escolha, que pisou na bola, fez o que era errado. Ele decide voltar. Ele decide voltar para a casa do seu pai. Ele volta arrependido, ele volta com o coração quebrado, ele volta com as roupas rasgadas, sandálias gastas, roupas sujas, uma situação de mendigo. Ele volta, meus irmãos, situação deplorável, humilde, porque ele vai indo em direção à casa do seu pai, dizendo: eu vou ter com meu pai, eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, pequei contra Deus, que eu não sou digno de ser chamado filho dele.
eu vou dizer para o meu pai me receber pelo menos como um dos seus empregados. Eu só quero estar ali de novo. Eu só quero viver o que eu vivia. Eu só quero ter o que eu tinha. E ele está indo, meus irmãos. Quando de repente o pai dele avista ele no meio do caminho e o pai sai correndo, abraça ele, beija ele e já manda trazer roupa para ele, manda trazer o anel para pôr no dedo, manda tirar as sandálias que ele estava e trazer outras sandálias. E eu vejo aqui, sabe o que? Uma restituição, uma restauração. Aquele moço está recebendo de volta. Aleluia. Tudo que um dia ele teve na casa do seu pai e acabou perdendo por conta de escolhas erradas. Mas ele decidiu vencer o orgulho, reconhecer o seu erro e voltar. E quando ele faz isso, quando ele tem essa atitude de reconhecer o seu erro, se humilhar diante do seu pai, aleluia, e volta, ele recebe de volta o que ele tinha. Ele recebe de volta. Essa mensagem é para mim e para você. Quem sabe nós fizemos besteira, escolhas erradas. Escolhemos as coisas baseado, sabe, na nossa visão, com o nosso gosto, do nosso jeito. Não consultamos a Deus, não consultamos a palavra de Deus, mas fazemos por conta própria. E aí a gente está vivendo uma situação difícil, né? Situação difícil na família, profissionalmente, no ministério. Que nós venhamos aprender com esse menino, com esse filho pródigo. Se quisermos restituição, restauração, precisamos nos humilhar, precisamos pedir perdão, precisamos reconhecer os nossos erros, nós precisamos vencer o orgulho, se quisermos restituição, se quisermos, esse é o caminho. Esse é o caminho. Porque existe dois tipos de perca. Existe aquela perca, a perca que Jó, passou. Jó, ele era íntegro, era temente, era obediente a Deus, era honesto, era justo, era um homem de Deus. E mesmo assim Jó perdeu. Mas a perca de Jó é diferente da perca do filho pródigo. O filho pródigo perdeu cama, perdeu casa, perdeu comida, perdeu tudo que ele tinha de privilégios na casa do seu pai, por conta de uma escolha errada dele. Mas Jó perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu filhos, não porque Jó escolheu uma escolha errada, não. Jó era temente, era íntegro. O que aconteceu com Jó é que Satanás desafiou Deus e disse para Deus que Jó só era fiel a ele, porque Deus tinha cercado Jó de todos os bens. E Deus conhecia a estrutura de Jó, o caráter de Jó, a integridade de Jó. E quis provar para Satanás que Jó o adorava de verdade, que Jó o servia de verdade. Não era por causa de bens, não era por causa de bênção. A perca de Jó, aleluia, a perca de Jó, a situação que Jó passou, serviu para que Deus fosse glorificado uma vez mais e o inferno fosse envergonhado. No final, nós vamos ver que Deus mudou o cativeiro de Jó e restituiu em dobro a Jó. Mas nessa manhã, eu quero que você reflita nessa mensagem e vem comigo nessa mensagem. Porque muitas das vezes nós perdemos por conta de escolha errada nossa. Por conta de escolha errada, decisões erradas. E às vezes a gente pode achar que não tem jeito, que acabou.
que nunca mais vamos ser felizes, que nunca mais a gente vai, né, viver o que a gente vivia, que nunca mais vamos ter o que a gente tinha, que nunca mais a gente vai ser abençoado como a gente era. É uma mentira que o diabo tenta plantar na nossa mente, que a gente está passando por isso que a gente merece, né? Porque aquele menino, ele estava ali, passando necessidade, querendo comer comida dos porcos. Eu tenho certeza que Satanás quis plantar na mente dele, para ele acomodar com aquilo, aceitar aquela situação. Você está assim porque você merece, você está assim porque você escolheu errado. Agora aguenta, agora fica aí, agora você tem que ralar. Agora, ei, tem um negócio chamado graça e misericórdia. Aleluia! Se você se arrepender, se humilhar diante de Deus, se arrepender e se humilhar, reconhecer seus erros, pedir perdão para Deus, pedir perdão para alguém, Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai te tirar dessa situação. Aleluia! Glória a Deus! Nada de se acomodar e de ficar aí se culpando para todo sempre, o resto da vida. Eu estou passando por isso, estou pagando o preço. Eu mereço. É tudo que o diabo quer, que você fique se culpando pro resto da vida. Ei, escolheu errado? Escolheu. Está passando pelas consequências? Está. Mas Deus quer, aleluia, restituir o que você perdeu. Deus quer te dar roupa nova. Deus quer te dar sandália nova. Deus quer te dar uma cama. Aleluia. Deus quer te dar comida. Deus quer te dar a vida que você tinha com Ele, mas perdeu por conta da escolha errada. Mas Ele está dizendo que tem uma nova chance para você, uma oportunidade. Só decida se humilhar, pedir perdão para alguém, pedir perdão para Ele, pedir perdão para Deus. Vença o orgulho, se humilhe diante de Deus, se prostre diante do Senhor, o Senhor vai te tirar daí. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Essa é a mensagem do dia para mim e para você. Grande abraço. Fique na paz.